Senhor para a nossa igreja, no local onde nós estamos plantados por Deus, e na região que o Senhor também nos colocou para servir o Senhor e adorar o Senhor. A nossa visão é a visão bíblica. A nossa visão não é a visão do pastor Juliano, nossa visão não é a visão da igreja tal, a nossa visão não é a igreja do ministério tal. Nossa visão é o que Deus tem para a sua igreja. Essa é a visão do Senhor para a nossa igreja. Nós estamos baseando o livro, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós tiramos do texto bíblico, então, algumas orientações pastorais bíblicas que nós vamos buscar como crescimento para a nossa igreja. Vamos só repetir, não se relembrar quais são essas marcas, e nós vamos hoje ver a primeira dessas marcas. Vamos passar sobre adoração, mas vamos ver todas as marcas. Eu queria pedir o Pedro para colocar aqui para nós. Nós temos aqui, se focou aqui o data show, mas dá para ver direitinho. Adoradora, bíblica, humana, virtuosa, militante e missionária. Vamos repetir juntos todas essas características que fazem uma igreja realmente diferenciada nesse mundo para servir o Senhor. Vamos. Adoradora, bíblica, humana, virtuosa, militante e missionária. Passa para mim, Pedro, isso. Nós vamos ver então sobre a igreja adoradora. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Grifa essa expressão em, ou em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa é a qualidade dessa igreja que dava rumo para todas as outras 5. Nós vemos que são 6 qualidades que essa igreja tinha, que faziam dessa igreja uma igreja diferenciada, a tal ponto que Paulo fala o seguinte: vocês são modelo para todos os crentes. Essa expressão no texto original era usada para a forma de um pão, um molde. Aquela igreja era um molde para reproduzir outras igrejas, e ao mesmo tempo inspirava com o seu exemplo, o exemplo de autoridade, inspirava as demais igrejas menos experientes, a servir o Senhor e a glorificar a Deus nesse mundo. A marca dessas 6 que dava rumo para todas as demais é essa. Essa igreja foi uma igreja militante, essa igreja foi uma igreja humana, essa igreja foi uma igreja bíblica, essa igreja foi uma igreja missionária, essa igreja foi essa igreja tão abençoada porque era uma igreja que tinha consciência de estar em aliança com Deus, em aliança com o Senhor. Eu vou descrever para os irmãos brevemente o que eu penso, então, olhando para essa igreja, como que a igreja presbiteriana também tem que se portar. Olha que interessante. A igreja presbiteriana do Brasil, em Batiba, precisa entender biblicamente e vivenciar na prática a sua aliança com Deus. Essa aliança, ela se expressa, quando você tem esse entendimento, se expressa praticamente em adoração, em louvor, em oração, em serviço. Essa frase tão simples é a frase que me chamou a atenção, e eu vou basear esse texto. Eu quero olhar com você em todos os textos aqui, nessa primeira carta, na segunda carta, porque Paulo fala de uma igreja em aliança com Deus. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Outra versão diz o seguinte, uma versão que já traz o significado teológico dessa expressão, em Deus. Essa outra versão é a Nova Bíblia Viva, que eu gosto muito. A igreja de Tessalônica, a vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo fala de pertencimento. Quando ele usa essa expressão em Deus Pai, ele está falando de pertencimento. O apóstolo Paulo está falando de propriedade. E lógico, o apóstolo Paulo está falando de aliança. Essa igreja é uma igreja que tinha consciência e vivia na prática a sua aliança com Deus. E eu, estudando essa expressão em Deus Pai, eu queria explicar essa expressão para vocês. E nós vamos ver quanto que as escrituras são ricas, enquanto que a Bíblia ela é profunda, e às vezes com expressão apenas nós encontramos uma série de riquezas. É por isso no Salmo 119
verso 18 diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. As escrituras estão cheias de maravilhas, e muitas vezes nossos olhos estão vendados para descobrir essas maravilhas. Eu fui cavando, então descobrindo. O que significa, no texto original, essa expressão em Deus Pai, e tem pelo menos 3 significados. Eu quero compartilhar com vocês, preste atenção. Em primeiro lugar, é uma expressão que fala de relacionamento, e que essa igreja tinha o sentido da sua existência em Deus. Essa igreja só existia por causa que ela estava no amor de Deus. A ideia então é que a razão da existência dessa igreja é porque o Senhor amou esse povo, e o Senhor doou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por ele. Essa é a razão da existência dessa igreja. Quando a Bíblia fala então que essa igreja estava em Deus Pai, a ideia então é que essa igreja estava envolvida pelo amor de Deus, estava consciente de ter sido amada por Deus, e o amor que Deus derramou sobre a vida dessa igreja foi enviando Jesus Cristo para morrer em lugar do seu povo. Essa igreja sabia então que era uma igreja amada por Deus. Isso gerou nessa igreja então um senso de pertencimento, um senso de propriedade, e essa igreja vivia essa aliança com o Senhor, porque essa igreja foi amada por Deus. Em segundo lugar, essa expressão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo tem a ver também com o relacionamento, não no nível da existência, mas no nível da presença de Deus. A igreja estava na atmosfera de Deus, ou seja, na presença do Altíssimo, uma vez que Jesus dá livre acesso a Deus ao seu povo. Eu quero que você marque esse texto, e nós vamos passear alguns textos da Bíblia. Efésios, abre comigo Efésios capítulo 2, verso 18. Em Deus Pai traz essa ideia então de uma igreja que está na atmosfera do Senhor, está vivendo na presença de Deus, porque tem livre acesso dado por Jesus, para que o seu povo desfrute da presença do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 18. Nos diz assim, e nos fala sobre essa atmosfera em Deus, de viver na presença de Deus. Nos fala a palavra: porque por Ele, esse por Ele é Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa igreja, ela não apenas tinha consciência de ser amada pelo Senhor na cruz, como o Senhor Jesus Cristo morreu, mas essa igreja tinha ciência de estar na presença do Senhor, e ela tinha essa busca de acesso a Deus, já que Jesus nos abriu esse acesso, morrendo por nós na cruz, nos consagrou esse novo e vivo caminho, como diz o texto de Hebreus. Essa igreja então desfrutava desse acesso, essa igreja estava na presença de Deus. Aí no livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 12, nos diz o seguinte, olha que interessante, gosto muito dessa expressão. Uma igreja que quer ser uma igreja adoradora tem que entender que ela tem livre acesso a Deus, e ela precisa ter ousadia para desfrutar desse acesso a Deus, pelo qual temos ousadia. Esse pelo qual é Jesus. O acesso a Deus é unicamente por meio de Jesus. E diz a Escritura, e o livro de Hebreus também nos fala, que nós temos que ter ousadia de adentrar até a presença de Deus. Essa igreja tinha ousadia, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, na presença do próprio Deus. Aquilo que era impossível para todo o povo de Deus no Antigo Testamento, apenas alguns tinham esse acesso, tinham essas experiências. É algo que todo o povo de Deus na nova aliança, toda a igreja foi chamada para experimentar, foi chamada para desfrutar, de nós adentrarmos não com passividade, não com frieza, mas com ousadia, com intrepidez, não por causa de mim, nem por causa das suas qualidades, nem por causa de uma igreja em si, mas por causa de Jesus nos dá esse livre acesso. Quando a Bíblia fala então, quando Paulo diz que essa igreja estava em Deus Pai, Paulo está dizendo então que essa igreja desfrutava desse livre acesso a Deus, sabendo que ela estava em aliança com o Senhor, então ela com ousadia buscava a presença de Deus. Agora volta para o livro que nós começamos em Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Essa expressão em Deus
Pai e no Senhor Jesus Cristo, também tem no nível de relacionamento prático. A igreja vivia em Deus, não apenas na presença de Deus, e nem como consciência de ter sido amada por Deus na cruz, ao enviar Jesus Cristo morrer por nós. Mas essa igreja vivia em Deus, por meio de Jesus, de forma prática e diária, pois todos os seus atos, toda a sua vida eram feitas com temor a Deus, eram feitas as suas escolhas baseando na sabedoria de Deus e na vontade de Deus. Já começa a descrever então a aliança na prática. Nós, quando temos essa consciência de vivermos em aliança com Deus, porque nós temos consciência que na cruz o Senhor Jesus nos comprou para Ele. O amor de Deus derramado por Jesus Cristo na cruz nos compra. Diz o texto de Atos capítulo 20 que o Senhor Jesus, que Deus comprou, que Deus Pai comprou a sua igreja por meio do seu próprio sangue, o sangue de seu Filho. Nós somos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Então essa igreja sabia do amor de Deus por ela. E essa igreja desfrutava desse livre acesso que o Senhor Jesus Cristo nos abriu, morrendo na cruz por nós. Mas não apenas nessa adoração de busca da presença de Deus, mas na vida prática, nas suas escolhas. Essa igreja buscava a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Então era uma igreja que tinha consciência da sua aliança e vivia isso, desfrutava disso e praticava isso. Isso é o que nós queremos então trabalhar para que a nossa igreja também tenha, para que a nossa igreja também desfrute, para que a nossa igreja também persiga como algo, uma igreja adoradora. Tem que ser uma igreja que tem consciência, biblicamente, na palavra, de pertencer ao Senhor. Nós temos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa consciência tem que enriquecer a igreja presbiteriana de Batista. Essa igreja tem que povoar nossa mente e nosso coração. Essa consciência tem que nos despertar e gerar em nós ousadia, porque nós somos um povo do Senhor. Agora, não pode ser só apenas no campo intelectual. A pessoa sabe e tem conhecimento, mas aquilo que a igreja vivia na prática, nós também queremos viver. Uma igreja, a igreja que vai preparar a sua geração para a volta de Jesus. Preste atenção. Nós vamos estudar que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que tinha tanta expectativa pela volta de Jesus, que ela chegava a ter extremos de comportamento. Algumas pessoas, por exemplo, já pensavam o seguinte: que nem precisa mais de trabalhar, já que Jesus vai voltar, vamos viver sem trabalhar, vamos viver à custa dos outros, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. É uma igreja que sabia tinha tanta consciência, tinha tanta expectativa, que ela chegava a esses extremos, de passar além. Aí Paulo fala: vamos trabalhar, gente, vamos cuidar da nossa vida, vamos servir o Senhor nessa geração. Mas essa igreja, a igreja que prepara a sua geração para a volta de Jesus, é uma igreja que vive consciente da sua aliança com Deus. Uma igreja que sabe que pertence ao Senhor, que sabe que é propriedade exclusiva de Deus, que nós não somos nós mesmos, que nós somos dele, e ele nos comprou na cruz com o sangue de seu Filho. Aí o que o apóstolo Paulo faz, esse aqui que eu quero trabalhar com vocês. Paulo pega, então vai desenvolver esse tema. E em toda a carta, eu quero trabalhar com vocês. A aliança com Deus, os temas que Paulo trabalha nessa carta são maravilhosos. Em primeiro lugar, o tema da aliança com Deus. Essa aliança que Deus fez conosco tem uma origem. Olha o versículo 4. Vamos ler juntos? O verso 4. A origem dessa aliança que Deus fez com o seu povo. Todos. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Preste atenção. Essa aliança que o Senhor fez conosco foi uma aliança que começou desde toda a eternidade. Nós não podemos ter medo de falar sobre a eleição. Nós não podemos ter medo de pensar que Deus nos amou, não apenas nessa história, mas que esse amor de Deus teve uma origem que remonta a antes do tempo, remonta à eternidade. Deus nos amou antes de todas as coisas, antes de criar todas as coisas. Deus nos amou em Jesus. E o mais interessante é que essa expressão eleição, a ideia, isso aqui já vai nos encantando, vai nos enchendo de temor também. A expressão no texto original, a ideia é amar, escolher,
por ser especialmente amado. O amor de Deus, ele é inexplicável. Por que Deus me amou e me considerou especial para ele? Eu não sei. Inclusive um dos hinos do nosso nato diz: eu não sei porque de Deus o amor, desculpa. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que Deus me considerou especial e me amou desde toda a eternidade? Eu não sei. Mas eu sei que essa aliança que nós desfrutamos aqui nesse mundo tem origem antes de todas as coisas. Deus nos amou antes de todas as coisas, antes de nós existirmos. Quando eu falo de aliança, e aliança nos lembra de relacionamento, e já nos leva para esse amor que se manifestou desde toda a eternidade, eu posso comparar com o amor que eu tinha com a Sofia antes dela nascer. As ilustrações que nós usamos sempre são limitadas, porque não descrevem, nem definem todo o mistério de Deus, da grandeza de Deus. Deus é grande, e toda ilustração sempre vai ficar quem? Mas, por exemplo, eu lembro quando Deus começou a ministrar o meu coração, e desde o ano de mais ou menos 2008, 2009, eu já tinha tão vivo dentro do meu coração que o Senhor me daria uma moça, e Deus me daria uma menina. Para vocês terem noção, uma vez eu contei isso aqui para a igreja, vocês viram de mim, se contei de Martins, mas o povo viu de mim também. Se no ano de 2009, já tem quase 10 anos. Mariana ia dormir muito cedo, naquela época, 8h30, 9 horas, já estava dormindo, entendeu? E eu ficava estudando no seminário. Muitas vezes eu ia para o cantinho, a casa lá em Belo Horizonte, lá no bairro Palmares, a casa da Dona Graça, nossa primeira casa. Ali nós vivemos a nossa lua de mel, e ali o Senhor começou a ministrar meu coração, sabe, esse amor por alguém que eu não conhecia, esse amor por alguém que não existia, mas era tão forte e tão intenso, que eu passava às vezes de noite orando até pelo esposo da minha filha. Vamos ver se alguém vai pegar ela fora. Se ela segurando. E que sabe o que aconteceu? Isso foi cada vez mais ficando forte dentro de mim. E nós tentando engravidar, 1 ano e meio tentando engravidar, não vinha um bebê de jeito nenhum. Quando Mariana ficou sabendo que estava grávida, na verdade, nós amanhecemos um dia de manhã, e eu tive uma experiência diferente. Vou contar com uma experiência diferente. A Escritura nos fala que quem tem sonho, conte como sonho. Eu estou contando como sonho. Eu acordei de manhã e uma voz me dizia o seguinte: a Mariana está grávida. E pela segunda vez ela disse: a Mariana está grávida. Aquilo ali foi um negócio tão forte dentro de mim. E eu levanto de manhã, levanto assim meio molegão, que o negócio me despertou e eu guardei no meu coração por 2 dias. No segundo dia, no terceiro dia, nós resolvemos então fazer um teste lá no Beto. E nós fomos lá, fizemos o teste, nós chegamos em casa, e eu não falei nada para a Mariana, fiquei quietinho. Eu sei que nós estávamos tão frustrados, já fizemos 1, 2, 3 testes, não deu nada. E eu fui lá, a secretária do Beto me passou o número para mim entrar na internet, um código, entrar na internet e tirar o resultado. Tirei o resultado e olhei para cima para aquele negócio, um monte de número desse tamanho assim. Que monte de zero, um monte de número, que monte de coisa. Eu cheguei para a Mariana, olha aqui, Mariana, olha só. Aqui um monte de número, o que deu? Você sabe de alguma coisa? E a mãe assim: eu estou grávida, porque nunca deu esse monte de números. E nós ligamos para um, ligamos para outro, ligamos para o laboratório, a menina falou assim: parabéns, você está grávida. Ligamos para a doutora Tassi, lá em Belo Horizonte, ela falou assim: você está grávida. Esse número é realmente gravidez. Fomos na ginecologista Mariana, confirmou a gravidez. Aí comecei. Aí eu falei assim: meu Deus, cada ultrassom era aquela expectativa: dá para ver, já dá para ver. E não, só dá para ver depois de 3, 4 meses. Gente, a menina tinha 3 semanas, eu não queria saber se era menino ou se era menino. E no dia que nós fizemos o ultrassom, já dava para saber, a médica, eu falei para a médica assim: olha, a senhora vai falar o seguinte, a senhora vai falar assim: eu vou falar o que é, a senhora não fala de última hora, senão eu vou cair duro aqui. A senhora não pode falar o que é, você tem que me avisar antes. E o Mariano está lá, lá ele colocando. Aí assim: pode falar o que é? Você pode falar. Eu fiquei. Aí ela falou assim: é uma moça.
Pô, gente, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Primeiro foi escutar o coração da Sofia. E segundo foi saber que era a Sofia. E saber que eu já amava essa menina antes dela existir. E saber que eu já amava essa menina nos nossos primeiros anos de casamento. Mas deixa eu dizer uma fraqueza que eu tive. Aí comecei a compartilhar com vocês. E todo mundo colocava a mão na barriga da Maria e falava o seguinte: oi, a Sofia. Aí nós estamos assim: ai meu Deus, se não for a Sofia, for o João. Porque tem muita gente que faz ultrassom e chega do lado, mas você vê que não é uma menina ou um menino, ou vice-versa. E se nós tivermos o segundo filho, vai chamar João. Aí eu falei assim: meu Deus, se for o João já vai chegar nessa igreja, vai chegar nessa família, já com a carga de rejeição tão grande. Nossa, já comecei a orar com Jesus: prepare meu coração se for o João. Eu não queria acreditar, para ser sincero. E a Maria falou assim: ora para a nossa bebê. E eu não queria colocar a mão, porque eu não sabia se era homem ou se era mulher. E eu tinha dúvida, eu ficava incrédulo, se é homem ou menina. E a Maria pegava a minha mão, levava a mão para cima da barriga dela, e eu não queria levar, porque eu não falei assim: eu não vou orar com uma menina, você não tem certeza que é uma menina. Sabe quando que eu fui descansar meu coração? A Sofia nasceu na terça-feira, eu fui descansar meu coração na sexta-feira, porque o negócio ficou tão claro que até eu vi. O jeito que ela estava assim, dentro da barriga da Mariana, sexta-feira, nos dias anteriores ao nascimento dela. Aí o médico falou assim: tá vendo isso aqui? Não tem como negar que era a Sofia. Ali eu fui descansar meu coração. Agora, gente, por que eu estou fazendo todo esse apanhado de uma experiência pessoal com vocês? Para falar exatamente isso. Essa experiência que eu tive não risca nem um pouco o amor que Deus teve por mim desde toda a eternidade. Que Ele me amava, mas Ele não me amava. Ah, meu Deus, vai ser Sofia ou vai ser Juliano ou vai ser Juliana? Deus não tinha isso. Pelo contrário, de toda a eternidade Ele amava o Juliano da Silveira Bahia. Agora, como que isso aconteceu, eu não sei, mas sei que fui amado por Ele, e todos que estão aqui estão em Jesus, foram amados por Ele desde toda a eternidade. Nossa aliança que nós temos com Deus é uma aliança que é inquebrável, porque o fundamento dela não está nesse tempo, nas coisas transitórias desse tempo, mas está ancorado, esse amor, dessa aliança que Deus tem conosco, está ancorado desde toda a eternidade. Por isso essa aliança é incondicional. Por isso essa aliança de amor que Deus tem para conosco não está baseada em condições, está baseada apenas na vontade que Deus teve de nos amar, de nos considerar especial desde toda a eternidade. Por isso que Paulo fala: eu olho para vocês, meus irmãos, e reconheço vocês um povo eleito, um povo que foi amado por Deus. Olha, note, verso 4, olha que interessante: reconhecendo, irmãos, amados de Deus. Lembra a palavra eleito, eleição, eleger, quer dizer o seguinte: separar, escolher. Você é especialmente amado. Deus nos amou. Tudo nesse mundo, para a nossa vida e para a nossa igreja, só tem sentido se nós estivermos entendendo, ou pelo menos buscando entender, esse amor que Deus derramou sobre a nossa vida. Uma igreja não se move com cobrança de liderança, apesar de que a liderança foi instituída por Deus para trazer o seu povo da palavra, e muitas vezes a liderança vai ter que repreender para essa igreja voltar a caminhar na palavra. Mas uma igreja não se move em cobrança, a igreja se move em consciência de amor, em consciência de ser um povo amado. Essa igreja dos Tessalonicenses foi uma bênção. Essa igreja foi uma revolução no seu tempo. Paulo fala que vocês se tornaram um exemplo para todas as demais igrejas. E essa igreja se tornou totalmente relevante na sua cidade e região. O apóstolo Paulo fala na Macedônia e na Caia, essa é a região que aquela igreja estava, porque essa igreja tinha consciência da sua aliança, tinha consciência de ser um povo amado por Deus. Continua, olha o que Paulo fala acerca de aliança. Paulo fala de propósito. Abre comigo no capítulo 5, verso 9 dessa carta. Agora isso vai tomando um corpo, isso vai tomando uma dimensão para cada um de nós. O que eu fiz semana passada de uma forma completamente ousada. Eu disse: pega um clipe, pega qualquer coisa, marca essas duas cartas, porque essas duas cartas é o manual prático da nossa igreja, manual bíblico e prático da igreja presbiteriana de Batismo. Isso é ousadia, mas ousadia em Deus. Capítulo 5, verso 9 nos diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas
propriedade, nós somos do Senhor. Agora, olha que interessante, desde toda a eternidade, Deus então nos sela. O selo é a garantia que aquela carta, ou aquele produto a ser enviado, chegará ao seu destino final. Esse amor que Deus nos deu, desde toda a eternidade, então nos garante que nesse mundo e nessa história, nós vamos conhecer a Jesus, e nós vamos viver em união com o Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus tem um destino, e o destino é: encontre meu filho. Porque todo o amor que eu derramei sobre a sua vida, muito antes de você existir, eu não te amei como o seu pastor te disse aqui para você, amei sem saber quem você era, eu amei sabendo quem você era de fato. Todo o amor que eu derramei sobre a sua vida de toda a eternidade, vai ser derramado na sua vida, vai tomar dimensão na sua vida quando você encontrar o meu filho. O meu filho é a expressão completa do meu amor, é Jesus que vai comunicar no seu coração todo o amor que eu tenho por você. É Ele que vai revelar ao seu coração o quanto eu te amei, porque cada gota de sangue que meu filho derramou na cruz foi uma gota de sangue que gritava para você: eu te amei desde toda a eternidade. É por isso que meu filho deu a sua vida por você. Cada gota do sangue de Jesus grita o amor de Deus. Cada gota do sangue de Jesus brada: Deus nos amou, Deus nos amou, Deus nos amou. É por isso que diz o texto que Deus não nos designou para a ira, mas para alcançar a salvação em Jesus. É em Jesus que eu recebo e tomo consciência o quanto eu fui amado pelo Senhor, o quanto eu fui especialmente unido a Ele desde toda a eternidade. E a cada gota do sangue do Senhor Jesus grita: Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou. E por amar enviou seu filho para salvar você dos seus pecados. Por amar enviou seus filhos para tirar você desse mundo. Por amar enviou seu filho para tirar você do poder do diabo. E por amar Ele enviou seu filho para que na cruz pague os seus pecados, os pecados que você não pode pagar por você mesmo. O amor de Deus tem um destino, e o destino é: encontre o meu filho e viva com o meu filho, e o meu filho vai possibilitar você desfrutar de todo o amor que eu entreguei para você. Por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque a ideia na cabeça de muitas pessoas é: Deus me amou. Deus me amou, mas é um amor que parece que é suspenso no ar. É um amor que não tem base, é um amor que não tem referência, é um amor que não tem destino. O amor de Deus está em Jesus. Então você que está aqui está dizendo o seguinte: amém, louvado seja Deus, mas você não tem Jesus na sua vida. Esse amor eterno e forte, inquebrável, inexplicável, esse amor não te alcança, porque é em Jesus que eu tomo posse do amor de Deus. É em Jesus que eu desfruto todo o propósito que Deus traçou para mim desde toda a eternidade. É somente em Jesus. Esse eu não entendi quando era recém-convertido. Eu fui entender depois de um tempo de caminhada o quanto Jesus é valioso para mim. Porque quando crendo em Jesus e caminhando com Jesus, todo o propósito de Deus me alcança. E eu vivo nessa terra, numa dimensão de aliança com Deus. Eu vivo nesse mundo como um verdadeiro extraterrestre. E assim todos aqueles que são de Jesus. Nós não somos desse mundo, meu irmão. Você não é desse mundo, meu irmão. Nós somos um povo do Senhor, e que foi alvo de um amor especial antes de criar todas as coisas. Então esse mundo para nós é apenas um percurso passageiro, em que eu passo glorificando a Ele, para depois mergulhar na dimensão completa desse amor que Deus tem para mim. Povo de Deus, se nós aqui nesse mundo já estamos encantados com esse amor que nos constrange, imagine só, quando todas as cortinas se fecharem, enquanto a graça de Deus se escancarar diante de nós, e dizer assim: vem, meu filho bendito, tomai posse do reino que está preparado para você desde toda a eternidade. Qual será a dimensão do amor de Deus que vai entrar e penetrar no nosso coração? Qual a realidade que nós vamos viver? Qual a dimensão
bênção de Deus nós vamos experimentar. Nós não temos noção, mas isso eu quero. E nesse mundo vivo, esperando esse dia chegar. Esperando esse dia chegar. Porque eu sei que esse amor que eu já experimento vai ser completamente derramado sobre a minha vida. Continua, olha que interessante. Qual é o propósito dessa aliança que Deus fez conosco desde toda a eternidade, e que em Jesus nós tomamos posse? Diz o texto: aqueles primeiros cristãos tessalonicenses eram pessoas que viviam no império de Satanás, no lamaçal desse mundo e nas algemas do pecado. Presta atenção, nós vamos estudar a igreja humana, nós vamos falar da cidade de Tessalônica. Gente, vocês não têm noção da podridão que era aquela cidade, apesar de ser uma cidade muita referência, mas uma cidade realmente muito complicada em termos de mundanismo, de prática pecaminosa. Mas ali o Senhor resgatou o povo para si. Agora, caminhe comigo no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Caminhe comigo, só passa um pouquinho. Capítulo 2, verso 13. A salvação em Jesus se tornou conhecida daqueles eleitos por meio da pregação do Evangelho. Aquele povo que está ali, numa cidade completamente pagã, conhecendo o amor de Deus desde toda a eternidade, quando ouviu a pregação de Jesus Cristo crucificado. Vou repetir: cada gota do sangue de Jesus brada, clama: Jesus chamou, Deus chamou, Deus chamou. O sangue de Jesus derramado na cruz foi porque Deus nos amou desde toda a eternidade. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra expressão que precisa ser dita, e principalmente ser dita numa igreja mundana e muitas vezes secular, que nós estamos vivendo hoje. Especificamente estou dizendo da nossa, mas estou dizendo de uma igreja complicada que nós estamos vivendo hoje. Diz o texto que o destino do amor de Deus, que nos foi dado desde toda a eternidade, que nesse mundo nós vivemos em aliança com o Senhor, é para nós alcançarmos, diz o texto, a glória do Senhor Jesus. Vou repetir: para alcançarmos, para é o propósito, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E que Paulo está falando com respeito a esse alcançar a glória de Jesus? Primeiro, quando nós nesse mundo vencemos pela fé e adentramos na plenitude do amor de Deus na eternidade, nós vamos viver em comunhão completa com o Senhor Jesus. Isso é a glória que está nos esperando, é desfrutar de toda essa comunhão que eu já disse aqui, mas também fala das bênçãos eternas que estão nos esperando. Essas bênçãos receberão aqueles que estão em Jesus, somente aqueles que estão em Jesus. Quando diz a Bíblia, então, que essa igreja era uma igreja que vivia em aliança com Deus, é uma igreja que vivia nessa expectativa. É por isso que essa igreja aguardava tanto a volta de Jesus, porque vai chegar um tempo onde todo o amor de Deus será derramado na minha vida, e além disso, como se isso fosse ainda pouca coisa, eu ainda receberei o cumprimento das promessas do Senhor na minha vida, das bênçãos eternas que Deus tem para me dar, de um reino, de uma vivência completamente diferente, que nesse mundo eu tenho apenas noção, mas que no mundo por vir eu vou ter a experiência completa dessas bênçãos na minha vida. Esse é o destino dessa aliança que Deus fez conosco. Nesse mundo nós somos de Jesus. Quando nós adentrarmos a vida eterna, nós vamos viver completamente na presença dele e vamos receber toda a glória daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada crente, o mais simples, aquele que mais alcançou proeminência nesse mundo. Não importa, todos serão abençoados, todos serão recompensados em sua fé, todos vão experimentar das bênçãos que o Senhor tem para nós. É por isso que essa igreja vivia tão diferente daquela geração. Sabe por quê? Porque é a igreja que olhava para o futuro, uma igreja que falava o seguinte: o que eu tenho lá no futuro é muito mais precioso do que tudo nesse mundo. Então todas as riquezas desse mundo não compram aquilo que só Deus pode me dar. Permaneço firme com o Senhor, vivo nesse mundo aguardando a volta de Jesus, porque sei que vou entrar na glória dele, vou desfrutar uma dimensão de vida que ninguém imaginou. Nós temos noções, mas que não foi imaginado
aqueles que já estão com o Senhor, estão vivendo. Eu quero isso. E deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Essa é a forma que eu quero pastorear vocês. Nós vivemos desse mundo como passageiros, como andarilhos, mas aguardando o que o Senhor tem para nós na eternidade. Eu não troco nada, não posso trocar. Aí Paulo agora vai começar a falar na prática. Na prática, o que é que você tem que viver para expressar essa aliança que você tem com Deus? Vamos ver isso para nós terminarmos então a nossa mensagem com esses minutos que faltam, os minutos finais. Qual é o estilo de vida daqueles que vivem nesse mundo conscientes de ser um povo que pertence a Deus, de ser um povo que está em aliança com o Senhor? Volto para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, capítulo 1, verso 9, rapidinho, para nós vermos aqui algumas aplicações práticas e nós terminamos nosso culto e orarmos a Deus. Capítulo 1, verso 9 da primeira carta. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertedes a Deus, para servirdes o Deus vivo. A igreja e o crente que sabe que pertence a Deus, ele vive nesse mundo para servir a Ele. Em outras palavras, uma pessoa que se diz cristão, uma pessoa que se diz de propriedade de Deus, mas nesse mundo de forma prática, não está servindo o Senhor, está negando a sua fé, está negando o amor que foi dado a Ele desde toda a eternidade. Isso é a consequência prática. Se você sabe que foi amado, e você sabe que o Senhor Jesus te comprou na cruz com o seu sangue, e você sabe que a reservado está para você uma herança eterna de bênçãos inexplicáveis, incalculáveis, então nesse mundo você serve o Senhor. Um povo, um cristão e uma igreja que não serve a Deus é uma igreja que está negando a sua fé, uma igreja que está dizendo: não sou de Jesus, e aqui nós vivemos apenas um clube religioso, nós não vivemos realmente uma aliança com o Senhor. Estão percebendo, meus irmãos, quanto que é sério ser crente? E você que está aqui hoje está encantado porque quer ser evangélico, mas você tem que entender o seguinte: Deus te chama antes para tomar posse do propósito dele para a sua vida em Jesus. E viver com Jesus é muito mais sério do que nós imaginamos. Não é complicado no sentido de ser difícil, cheio de regrinhas e de segredinhos. Tanto que o Senhor Jesus quis para o seu povo, deixou explícito. A tal ponto de dizer o seguinte para alguns: vocês querem ir também? Que vão. Dizer para os apóstolos: vamos deixar ou vamos andar comigo? Sabe uma coisa, andar comigo exige essa e essa postura, mas andar com o Senhor exige muito mais de nós do que a grande maioria dos evangélicos dessa geração, e temo a Deus que a grande maioria dessa igreja não está percebendo. Nós vivemos nesse mundo para servir o Senhor. Se você não serve o Senhor, você está negando a sua fé, você está dizendo que não é crente, que você não tem aliança com Deus. No mínimo, você é um religioso, no mínimo, mas não vive a dimensão dessa aliança, desse relacionamento que Deus tem com aquele que é seu povo. Outra coisa, olha que interessante. Capítulo 2, verso 12, parte B. Olha que interessante: serviço a Deus e vida digna de Deus. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Enquanto o reino e a glória de Deus não chegam na sua plenitude, e eu não entro, não tomo posse disso, nesse mundo eu tenho que viver de modo digno de Deus. Tem circulado aí um vídeo de um pastor batista conhecido como Paulo Júnior, grande pastor, tem sido usado por Deus nesses dias. Ele disse uma frase tão forte. Ele diz o seguinte: nós estamos vivendo a pior geração de cristãos de todos os tempos. Uma geração de pessoas que acham que podem viver, ao mesmo tempo que confessam que são de Deus, podem viver da forma que eles querem viver. E sabe o que eu tenho descobrido cada vez mais? Que aquilo que o Senhor Jesus disse aplica-se também nas outras áreas da nossa vida. A boca fala que está cheio o coração, e eu tenho descobrido que o Facebook fala que está cheio o coração. Infelizmente,
nós vemos como que o povo de Deus tem vivido de modo digno de Deus, ou ao contrário disso. Dando um passeiozinho no nosso Facebook, onde nós vemos tanta gente exaltando as coisas desse mundo, exaltando os valores desse mundo, e dando realmente provas que não tem aliança com Deus nenhuma, mas continuam sendo membros da igreja presbiteriana de Batina. Nós vivemos a pior geração de cristãos de todos os tempos. Uma geração que, de manhã, estou falando de evangélicos, uma geração que lota mais as academias do que as reuniões de oração, inclusive a reunião de oração dessa igreja aqui. A geração que não sabe e não quer pagar o preço da sua fé, vive de forma mundana, se veste de forma mundana, se comporta de forma mundana, e nessa cidade tem dado mau testemunho. Vocês acham que aquele dia do evangelho que nós fizemos aqui teve o seu efeito? Teve. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho, de vez em quando, me dá umas doideiras na cabeça. Eu quero fazer uma doideira aqui em Batina um dia, se Deus me dá a oportunidade. Lá em Martins Soares eu quis fazer uma doideira, eu não consegui. Porque lá em Martins Soares eu queria fazer uma fogueira santa de Israel. Não é da Universal, não. Uma fogueira santa do Senhor. Eu vou juntar em praça pública um montão de trem pirateado, de CD pirateado, de porcaria, que está lotando as casas dos evangélicos. Quero fazer um montão na praça pública e queimar. E não consegui. Aqui não vou fazer isso. Mas eu já quero fazer em Batinho, sabe o que é? Eu quero chegar em praça pública, com a igreja reunida em culto. Eu quero pedir perdão à igreja, perdão à cidade, pelo mau testemunho dos membros da nossa igreja. Aquela passeada que foi feita aqui teve o seu efeito. Mas sabe qual é o efeito maior que o povo evangélico vai fazer aqui nessa cidade de Batiba? É quando nós começarmos a pagar nossas contas que estão vencidas. É quando nós começamos a ser os melhores funcionários das empresas que nós trabalhamos. É quando nós pararmos de se comportar como eles se comportam, sem conhecimento de Deus, mas nós temos, e dizemos que temos aliança com o Senhor. Nós somos a pior geração de crentes de todos os tempos. Onde você chega para uma pessoa e fala assim: meu irmão, se arrepende dos seus pecados e viva de modo digno de Deus, ele se arrepia. Quando você toca em algum assunto da igreja, o povo arrepia e faz beicinho, igual a Sofia, vai assim. Meu irmão, te falar uma coisa: Deus te chama para o seu reino e sua glória. Quer viver nesse mundo? Então viva. Mas você vai perder o reino e a glória dele. Quer viver conforme esse mundo? Viva. Mas sabe uma coisa: o preço que você vai pagar será muito alto. E que no último dia, quando o Senhor te chama, você vê tudo que você perdeu, você vai falar assim: por quê? Vivi isso e não quis viver de modo digno de Deus. Última coisa, olha que interessante. Diz ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim, que está escrito aí, meus irmãos, para a santificação. O povo de Deus vive nesse mundo um estilo de vida de modo digno de Deus, que agrada o Senhor. Essa é a consequência prática de nós sabermos que somos um povo amado desde toda a eternidade, e nesse mundo nós estamos em aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quer viver em aliança? Então saiba uma coisa: eu te chamo para uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que faz um contraste com esse mundo, uma vida que diz para o mundo: não sou como você, não porque eu sou fariseu, não porque eu sou superior, não porque eu sou digno, mas é porque eu fui amado por Deus, e nesse mundo eu vivo a dimensão do amor do Senhor. O que me move nesse mundo é o amor de Deus, e por ser amado por Deus, e por ser consciente desse amor, vivo uma vida digna dele. Última coisa, capítulo 5, verso 24, vamos ler juntos, e aqui nós vamos orar. Pastor, quem pode viver a dimensão desse chamado de Deus? Ninguém. Ninguém por si só pode ver a dimensão desse chamado de Deus. É por isso que diz o apóstolo Paulo, termina a sua carta dizendo o seguinte: vamos ler juntos? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem pode viver a dimensão desse chamado de Deus? Ninguém. Pastor Juliano não pode viver, nossos oficiais dessa igreja não podem viver, você não pode viver, porque está muito acima das nossas forças, está muito acima da nossa capacidade. É por isso que Paulo dá um grito de confiança, um grito de ousadia:
fiel é Deus que te chamou. Isso Ele vai fazer. Vamos ficar de pé. Ah, coisa boa é viver em aliança com Deus. Fica de pé, galeria. Pastor, essa mensagem me colocou no chão. Então fique no chão, porque Deus coloca de pé aqueles que primeiramente se prostram ao pó. Fiel que vos chama. Preste atenção, o que eu estou dizendo é o evangelho puro e simples. Deus te chama, mas quando vai que eu sou Deus? Quão miserável eu sou? Olha e contempla a minha vida. Meu Deus, o Senhor me chama. Então Deus ministra em cada coração. Fiel sou eu. Que eu chamei, eu vou fazer. Vou completar minha obra em cada um daqueles que eu amei desde por eternidade. Vou repetir. Vou completar minha obra em cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa muito mais ainda para você. Das mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar uma ovelha verdadeira. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Nossa igreja é uma igreja que vai viver na dimensão bíblica, prática, a sua aliança com o Eterno, vivendo de modo digno de Deus, agradando o Senhor, sendo cartas vivas desse amor e dizendo para essa cidade: venha para o amor de Deus, porque o amor de Deus é que dá sentido para nós nessa vida. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Estamos realmente perplexos diante da profundidade dessa mensagem. Deus é um arranjo, pouca coisa, mínima coisa, da profundidade desse mistério de amor. Mas o Senhor, meu Deus e Pai, pelo Teu Espírito, ministra cada coração. E o quanto que é bom, meu Deus, saber que essa mensagem é a mensagem do Senhor, não é a mensagem do pastor Leandro. Ó Deus, obrigado, porque eu sou simplesmente servo. Eu sou instrumento. Eu sei, ó Deus, que aqueles que aqui foram amados pelo Senhor, e aqueles que aqui, ó Deus, sendo amados, estão em Cristo, eles estão sendo ministrados em seus corações. Então, em nome de Jesus, ministra cada coração nessa noite. Deus, ó Pai, traz esse bálsamo de renovo, e nós possamos viver nesse mundo, assim como o apóstolo Paulo disse, como mais do que vencedores, porque mais do que vencedores nós somos em Jesus. Ó Deus, louvado seja o seu nome. É por causa de Jesus que nele, ó Deus, e Pai, por causa dele nós recebemos esse grande amor do Senhor para a nossa vida. Amor forte, amor intenso e amor ciumento. Deus e Pai, nós queremos viver essa dimensão dessa aliança e viver nesse mundo, ó Deus e Pai, como peregrinos, andarilhos, porque aguardamos o seu reino e a sua glória. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Aguardamos o seu reino e a sua glória. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Agora você sabe o que significa a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus amados irmãos, e com todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.